Bom dia, segundo ano. Hoje a gente vai continuar o estudo na física nuclear, tá? Que eu acho esse assunto maravilhoso, eu adoro. Nós vimos, antes eu tinha pedido pra gente pesquisar sobre os acidentes nucleares, pra gente ver como eles ocorreram. Depois a gente estudou as usinas nucleares, tá? Então hoje a gente vai começar a estudar os processos da física nuclear. Hoje a gente vai ver a fusão nuclear, na próxima aula a gente vai ver a fissão nuclear, tá? São os dois principais processos, para depois a gente começar a ver a diferença entre um e outro, onde é que ocorre fusão, por exemplo, a fusão a gente vai ver hoje, né? Mas geração de energia no Sol, ocorre fusão. Já a reação que ocorre numa usina nuclear e que ocorre numa bomba atômica é fissão, tá? Então a gente vai ver a diferença de um e de outro aos poucos, tá bom? Então, fusão nuclear. Quando a gente fala de fusão, o que lembra? A fusão de duas empresas. É o quê? É unir essas duas empresas, né? A fusão nuclear é a mesma coisa. Quando a gente fala de fusão, a gente fala de unir. Só que unir o quê? Unir partículas atômicas, né? A fusão nuclear é o quê? Quando você tem partículas atômicas menores e elas se fundem, formando uma partícula atômica maior, mais pesada, porém mais estável. Tá legal? Então, fusão é isso. Partículas, núcleos atômicos pequenininhos, partículas atômicas pequenininhos, que se fundem, formando partículas atômicas maiores, mais pesadas e mais estáveis. O exemplo mais comum que a gente tem de fusão nuclear é a geração de energia que ocorre no núcleo das estrelas. Por exemplo, o nosso Sol. Como é que o nosso Sol gera energia? Através de fusão de milhares de processos de fusão nuclear que ocorrem em seu núcleo, tá? O principal componente que tem no núcleo do nosso Sol é o hidrogênio, tá? E o hidrogênio é uma partícula bem pequenininha. Então, o que acontece? A gente tem partículas de hidrogênio que se juntam formando uma partícula de hélio. Essa partícula de hélio, ela é maior, mais pesada e mais estável do que as partículas de hidrogênio, tá? Então a gente tem o que ocorre no Sol são partículas de deutério. O que é deutério? São dois átomos de hidrogênio juntinhos, junto com partículas de trítio. O que é o trítio? São três átomos de hidrogênio juntinhos, tá? Então tudo hidrogênio. Então o deutério se junta com o trítio, forma uma partícula de hélio, um átomo de hélio, e gera um nêutron sobrando e uma enorme quantidade de energia. Tá legal? Então a questão por que ocorre isso? Para que haja a geração de energia, tá? Então, a gente diz que a vida útil do Sol vai ser enquanto ele tiver hidrogênio no seu núcleo. Para converter em hélio, ele vai estar na fase ativa, né? Que a gente tem o Sol atualmente, tá? Claro, depois do hélio, vai se juntar e formar partículas mais pesadas. Aí a gente já passa para outras fases do Sol, como quando ele se converter numa gigante vermelha e assim por diante. Tá bom? No próximo slide, então, a gente continua.